Oi, sétimo ano, vamos continuar aí os assuntos de ciências do segundo bimestre. O objetivo é estudar sobre os principais grupos de animais invertebrados. O reino animal, ele é dividido em dois grupos, em invertebrados e os cordados. Os cordados, eles na fase embrionária, eles têm uma notocorda, que é responsável pela sustentação deles. Quando eles se desenvolvem, essa notocorda é substituída pela coluna vertebral. Os invertebrados, eles não têm notocorda e não têm coluna vertebral. Vamos começar a estudar. Os poríferos. O termo porífera provém do latim e significa portador de poros, em reverência aos poros que esses animais apresentam em seu corpo. Vamos entender a estrutura de um porífero. Primeiro, o porífero, ele é também conhecido como esponjas. Então, quando fala esponjas, a gente pensa que é uma planta, né? Mas não, ele é um animal. Isso devido à estrutura corporal dele e por serem pluricelulares e heterótrofos. Ok? Esses poríferos, eles vivem fixos em algum substrato, como uma rocha, uma concha, uma madeira, uma areia, uma lama, um coral, e podem viver isolados, ou seja, sozinhos, ou em colônias, juntos. A maioria é marinha, vive na água salgada, mas algumas espécies também habitam em ambientes de água doce. Vamos estudar aí agora as estruturas. A estrutura. O 1, essa partezinha aqui, é a parede do corpo dos poríferos que apresenta os poros, pelos quais a água entra no corpo do animal. O 2, aqui, o 2, na parede do corpo dos poríferos existem as espículas. Então, aqui são as espículas, estruturas formadas por substâncias minerais que participam da sustentação do corpo desses animais. O 3, aqui, na parte superior do porífero há uma abertura chamada de ósculo. Então, aqui essa abertura é o ósculo. Então, aqui é o poro, aqui são as espículas, aqui é o ósculo. Vamos lá. 4. A cavidade oca, essa parte ocazinha aqui de dentro, presente na parte interna do corpo dos poríferos, chama de átrio. Então, essa partezinha oca aqui é o átrio. E o 5, a cavidade interna do átrio, aqui essa partezinha azul, é revestida por células flageladas denominadas de coanócitos. Coanócitos, então. Ao movimentar o flagelo, essas células criam fluxo de água. Assim, a água que entra pelos poros é direcionada até o ósculo. Presta atenção. Então, vamos entender. O 1 é os poros. O 2, as espículas. O 3 é o ósculo. O 4, que é aqui dentro, essa parte oca, é o átrio. E os 5 são os coanócitos. Os poríferos, eles não têm tecidos, ok? Mas eles têm organização celular, o que permite que suas células se tornem especializadas em determinadas funções. Vamos ver como é o fluxo de água em um porífero. O que é que acontece? A água vai entrar pelos poros, que a gente estudou, né? Pelos poros. Os flagelos dos coanócitos. Onde é que ficam os coanócitos? Essa parte azulzinha, não é isso? Os flagelos dos coanócitos se movimentam, auxiliando o bombeamento da água para o átrio, ou seja, os coanócitos, eles vão movimentar aqui, puxar para poder a água entrar aqui no átrio, que é a parte oca, né? A água sai do átrio para o ambiente externo por meio do ósculo, que é a abertura da esponja. Então, a água vai entrar aqui pelos poros, os flagelos dos coanócitos vão empurrar para poder entrar aqui no átrio e depois vão empurrar para poder subir pelo ósculo. Ok? A água. Os poríferos, eles filtram o alimento presentes na água, ok?
As partículas alimentares em suspensão no ambiente, como o plâncton, unicelulares e as bactérias, são filtradas pelos coanócitos e digeridas no interior das células, que é a digestão intracelular. Ou seja, os plânctons que estão lá soltos aí no mar, no caso. As bactérias, elas vão entrar pelos coanócitos e vão ser digeridas, né, no interior das células, vai fazer a digestão intracelular. Tem algumas espécies de poríferos que são carnívoros, que se alimentam de pequenos crustáceos. Certo? Vamos lá. As trocas gasosas nos poríferos ocorrem durante a entrada e a saída da água do corpo desses animais. Quando a água entra pelos poros, como a gente estudou, o gás oxigênio nela é dissolvido, é captado pelas células. Já quando a água sai lá pelo ósculo, né? O gás carbônico também é transferido das células para a água, que é eliminada. Ou seja, a troca gasosa é como? A água vai entrar pelos poros, o oxigênio vai ser dissolvido e puxado para as células dos poríferos. E essa água que vai passar para o átrio e para o ósculo, o gás carbônico que vão sair das células também vão ser eliminadas junto com essa água aí. Certo? As excretas são liberadas na água e eliminadas para o meio externo por meio desse fluxo da água também que a gente falou. Ok? É semelhante à digestão. Aqui no caso, essa parte oca aqui dentro é o átrio, aqui é o ósculo, tá certo? E aí tem os poros aqui. Reprodução dos poríferos, como é feita? Tem de duas formas. Tem a reprodução assexuada e assexuada. Então, a reprodução assexuada, o broto vai se desprender do indivíduo e vai se fixar em outro local, dando origem a um novo porífero. Ó como é simples. O broto aqui se desprendeu desse aqui, se fixou em um substrato e formou um novo porífero. Olha que interessante. Agora, a reprodução sexuada. Ocorre a troca gasosa de gametas entre os indivíduos e a formação de um zigoto que vai se desenvolver em uma larva. Os espermatozoides vão aqui, porque aqui é o porífero macho, vão aqui para o porífero fêmea, que aí vai formar o zigoto, né? E aí vai desenvolver uma larva, e aí vai ter um novo porífero. Aqui, os espermatozoides produzidos por um porífero são liberados no ambiente. Esses gametas nadam até o outro porífero da mesma espécie e entram nele através do ósculo, fecundando os óvulos. O zigoto formado pela fecundação do óvulo desenvolve-se e dá origem a uma larva. Essa larva deixa o interior do porífero através do ósculo, que é a abertura, e se fixa em um substrato. No ambiente, a larva se desenvolve e dá origem a um novo porífero. A maioria dos poríferos são hermafroditas, ou seja, tem os dois órgãos, né, o masculino e o feminino. Entretanto, os gametas masculinos e os femininos são produzidos em diferentes épocas, em períodos diferentes. Ou seja, esse aqui tem tanto o gameta masculino quanto feminino, e esse também. Porém, os gametas masculinos são produzidos em épocas diferentes dos femininos. Agora vamos estudar os cnidários. O filo cnidária é composto por organismos que vivem exclusivamente no ambiente aquático e a maioria das espécies habita em água salgada. Os representantes desse filo apresentam formas e tamanhos variados, podem viver isolados ou em colônias e alcançar vários metros de comprimento. Tem
De acordo com a estrutura, os cnidários podem ser do tipo pólipo ou medusa. Vamos ver a estrutura. Os animais cilíndricos com boca voltada para cima e que podem viver fixos ou ter vida livre são os pólipos. As medusas têm a forma que lembra um sino e, em geral, vivem livres no ambiente, ou seja, não fica fixo, né? Já o pólipo pode ficar fixo numa superfície. Aí nós vamos ver aqui a estrutura. É o corpo, aqui ó, é o corpo, aqui também o corpo. Dos cnidários é gelatinoso e apresenta uma cavidade interna que se liga ao meio externo por meio da boca. Cavidade interna, aqui seria, né, a parte de fora. A boca dos cnidários aqui é revestida de tentáculos que se localizam na borda do sino ou ao redor da boca, auxiliando na defesa desses animais e na captura de alimentos. A parede do corpo dos cnidários é revestida pela epiderme. Aqui o terceiro tem a epiderme aqui, ó, é revestido. Todo o corpo dos cnidários é revestido por epiderme. Aqui é o que? É um pólipo e aqui é uma medusa. Os cnidários. Alguns cnidários eles podem causar queimaduras. Essa capacidade está relacionada à presença de cnidócitos na epiderme desses animais, principalmente nos tentáculos. Aqui é uma água viva. Muita gente já sofreu com queimadura de água viva quando vai para o mar. Vamos ver aí a representação da estrutura de um cnidócito. O 1 tem o tubo invertido e a cinida, aqui. Aí tubo com espinhos e substâncias nocivas sendo liberadas. Então, o 1. Os cnidócitos são células especializadas na captura de presas e defesa dos cnidários. Cada cnidócito possui uma cápsula, chamada de cínida, preenchida com fluido e com um tubo invertido. Quando o cnidócito é estimulado, o tubo é estendido para fora da cápsula e penetra no tecido da presa. Após romper o tecido da presa, são liberadas substâncias nocivas que podem paralisar. Olha, então tá aqui bonitinho, tá? Mas quando ele é estimulado, ele vai penetrar aí no tecido da presa, vai colocar substâncias nocivas e pode até paralisar. Os cnidários, as substâncias produzidas pelos cnidócitos podem imobilizar a presa, como a gente falou, né? Que são capturadas pelos tentáculos e direcionadas até a boca. A digestão é extracelular e intracelular. Após passar pela boca, o alimento é encaminhado à cavidade interna, onde algumas células especializadas liberam substâncias que digerem esse alimento. Os nutrientes são absorvidos e as partículas restantes são digeridas dentro das células. A digestão é extracelular e intracelular, como eu falei. Como os cnidários não possuem ânus, as partículas não aproveitadas e os produtos da excreção do animal são eliminados pela boca. Como não tem ânus, eles vão sair aqui pela boca. Então, a digestão é dessa forma. Ocorre na parte interna e também do cnidário, também ocorre aqui nas células. Ok? Então, como não tem ânus, eles também, os excretas, o que não vão aproveitar, também vai sair pela boca. Reprodução sexuada dos cnidários. Vamos lá. Os espermatozoides de um indivíduo fecundam os óvulos de outro, formando o zigoto. Em algumas espécies, o zigoto se desenvolve em um novo indivíduo, enquanto
Em outras, ele origina uma larva que se desenvolverá em um novo indivíduo. Aqui está falando que os gametas, aqui fora mesmo, vão se juntar, o gameta feminino, o gameta masculino, vão se juntar e vai formar uma larva que aí vai formar um novo indivíduo. Aí é a reprodução sexual. A reprodução assexuada vão se formar brotos, parecido com os poríferos, né? Que se desenvolve em novos indivíduos. Ó, formou um brotinho aqui, ele saiu daqui, vai se fixar no local e aí vai formar um novo indivíduo. Ok? E a fase assexuada? Se caracteriza pela presença de pólipo, que forma outros pólipos ou brotos de medusa por brotamento. Aqui, ó, tem os pólipos e tem os brotos, né? Formou os brotos aqui. Aí esse broto aqui formou a medusa fêmea, esse broto formou a medusa macho. Aí essa é a fase assexuada, não é isso? Os pólipos vão formar os brotos, que vão formar as medusas fêmea e macho. Aí aqui vem a fase sexuada, que os gametas da fêmea e o gameta do macho, né, masculino e feminino, vão se unir, vai formar o zigoto, que vai formar a larva, que vai formar o novo pólipo, no caso. Ok? Os plateumintos. O termo plateumintos provém do grego plates, que é chato, e eumintos, que é verme. São animais parasitas ou de vida livre, habitando ambientes como a água doce, o mar ou o solo úmido. Então, os plateumintos obtêm os nutrientes que precisam por meio da ingestão de alimentos e das relações de simbiose ou parasitismo de outros seres vivos. Então, o que é que acontece? Os plateumintos, para eles obterem nutrientes, eles precisam ingerir esses alimentos com o parasitismo. Então, eles digerem, né? Eles se alimentam através do parasitismo. Eles não apresentam estrutura especial de circulação e nem troca gasosa. Eles não têm troca gasosa e nem circulação. O formato achatado deles, favorece que as trocas gasosas entre os tecidos e o ambiente ocorrem por meio da epiderme. Então, aqui pela pele é que eles respiram. Comparado aos poríferos e aos cnidários, o corpo dos plateumintos apresenta uma organização mais complexa, com tecidos, órgãos e alguns sistemas. Para facilitar os estudos, nós vamos ver as principais classes de plateumintos, que vai ser a planária, o esquistossomo e a tênia. Vixe, quase não falo. As planárias são um exemplo de plateuminto de vida livre, que pode ser encontrado em ambientes aquáticos ou em solo úmido. Olha as planárias aí. Aí aqui nós vamos ver a estrutura de uma planária. Tem os acelos, que são estruturas responsáveis pela percepção de luz, mas incapazes de captar imagem. Então são meio que cegos, né? Mas tem aqui a captação de luz, parece 2 olhinhos. O poro genital é um orifício pelo qual ocorre a troca de gametas durante a reprodução. Aqui. A faringe, que é uma estrutura em forma de tubo que é estendida para fora do corpo, sobre o alimento. A boca, que é o local onde o alimento é ingerido. A planária pode atingir cerca de 1,5 centímetros de comprimento. Então, tá aqui a planária. A maioria das planárias são carnívoras, se alimentam de pequenos invertebrados ou restos de animais mortos. O sistema digestório desses plateumintos
é incompleto, ou seja, o alimento ingerido e os produtos da digestão passam pela mesma estrutura, a boca. Cadê a boca? Aqui, a boquinha. Dessa forma, o sistema digestório das planárias é composto por boca, faringe e intestino. Ó, boca, faringe e intestino. Ó, aqui o intestino. E assim como os cnidários, elas não têm ânus. Aí o que acontece, né? Vai sair pela boca, as excretas. As planárias têm grande capacidade de regeneração, permitindo a elas se regenerar das partes perdidas. Além disso, esses plateumintos adultos são hermafroditas, ou seja, tem a parte masculina e feminina, né? E podem se reproduzir tanto assexuadamente como sexuadamente. Vamos ver a questão das reproduções das planárias? A reprodução assexuada. Uma planária sofre divisão transversal do corpo e cada uma das partes vai formar novas planárias, né? Ó, novos indivíduos. Teve um cortezinho aqui. Aqui é a capacidade de regeneração que a gente estava falando, né? Sofreu um corte aqui, vai se regenerar. Essa parte aqui de cima vai se regenerar, vai formar uma nova planária, e a parte aqui de trás vai se regenerar e vai formar uma outra nova planária. Reprodução das planárias na questão da reprodução sexuada. Duas planárias vão se unir, a região ventral, aqui ó, barriga com barriga, do corpo, e trocam os gametas masculinos por meio dos poros genitais. Os gametas masculinos de indivíduo chegam ao aparelho reprodutor feminino do outro indivíduo e vice-versa. Ou seja, eles vão colocar aqui os gametas masculinos. Aí o gameta masculino que entrou nessa planária aqui vai procurar aqui o gameta feminino, e o gameta masculino que entrou nessa outra planária aqui vai procurar o sistema reprodutor feminino também. E aí vai causar a fecundação. Os zigotos formados se desenvolvem em ovos, os quais estão depositados no ambiente. Jovens planárias idênticas aos adultos, mas sexualmente imaturas, eclodem dos ovos. A tênia, vamos falar da tênia. São plateumintos parasitas, que vivem no interior de outros seres vivos. Os hospedeiros, dos quais absorvem os nutrientes. Aqui está a estrutura, né? A estrutura de uma tênia. Tem o quê? Tem o proglótide, que é cada partezinha dessa. As ventosas, o círculo de ganchos, o ecólex, que apresenta ventosas, ganchos que auxiliam na fixação no intestino. O ecólex seria essa parte que tem os ganchos e as ventosas. O colo, que é a porção curta que une o ecólex ao estróbilo. Nessa região são formadas novas proglótides. O estróbilo corresponde à maior parte do corpo e é formado por segmentos chamados de proglótides. Então, o estróbilo é o corpinho. Digamos que o ecólex seja a cabeça, o colo seria um pescocinho pequeno e o estróbilo é o corpo, tá? O estróbilo é cheio de proglótides. A cabeça, que é o ecólex, tem as ventosas. Nas ventosas tem esses ganchinhos. E o colo é o que vai ligar os dois. Aqui é uma fotozinha de uma tênia de 10 metros de comprimento. Vamos lá. O hospedeiro intermediário é aquele em que ocorre o desenvolvimento da fase larval da parasita. Existem dois tipos de tênia. Tem a tênia sólio e a tênia saginata, que é essa aqui. Desculpa. A tênia sólio, o hospedeiro intermediário é o porco. E a tênia saginata, o hospedeiro intermediário é o boi, ok?
Aqui no livro não fala da tênia saginata, só vai falar da tênia sólida. O hospedeiro definitivo é aquele no qual o parasita atinge a fase adulta e onde ele se reproduz sexuadamente. O hospedeiro definitivo, no caso, é o ser humano, ok? Então, o parasita fica em forma de larva aqui, vai contaminar o ser humano. Sabe aquelas pessoas que gostam de comer uma carninha mal passada, daqui do boi, né, da vaca e tudo? Então, tem que ter cuidado, né? Tem que comer as carnes bem cozidas, higienizadas, tudo bonitinho, para poder não contrair. E a sólio, carne de porco também mal passada, tem que ver a procedência desse porco também, porque pode contaminar o ser humano. Vamos ver como é que contamina? Vamos lá. Ó, as proglótides com ovos se desprendem do corpo da tênia e são liberadas no ambiente com as fezes humanas. Ou seja, uma pessoa que está infectada fez lá, né, o seu número 2 e infectou o ambiente. Vamos lá. Aí, o 2. Os ovos presentes nessas proglótides são liberados no ambiente, contaminando o solo, as pastagens, a água e o ambiente ao seu redor. Ó, contaminou o ambiente, a água, o solo, um bocado de coisa. Vamos lá. Aí vem o porco e se alimenta desse solo contaminado. E aí pode ingerir o ovo da proglote, né, que é a tênia. Aí o que é que acontece? O embrião presente no ovo da tênia é liberado no intestino do porco e migra para o sistema muscular desse animal, dando origem a uma larva chamada de cisticerco. Ao se alimentar de carne suína crua ou mal cozida, lembra que eu falei mal passada e tudo, o ser humano pode ingerir cisticercos vivos. No corpo do ser humano, cisticercos vão se desenvolver, dando origem a uma tênia que vai reiniciar todo esse ciclo aqui. A mesma coisa com a saginata. Então, quem foi que contaminou aqui o solo? Foi o ser humano, tá? O ser humano contaminado vai contaminar o solo. Aí essa proglótide vai liberar o ovo lá no solo, no ambiente. O porco ou o boi, né, a vaca e tudo, que vai ser a tênia saginata, vai comer desse solo, dessa pastagem, tudo que está contaminada, vai desenvolver a larva aqui no corpinho, e aí vai para o músculo do animal, tanto do boi quanto do porco, fica aqui em forma de cisticerco. Gente, ó, eu já vi uma menina que ela tinha cisticercose. O que é cisticercose? É quando esse cisticerco aqui, ele entra no ser humano e não desenvolve a tênia, tá? Não chega aqui no intestino para desenvolver a tênia. Esse cisticerco, ele entra na circulação. No caso dela, foi para o cérebro. E aí, essa menina, ela ficou tendo crises convulsivas, ok? E foi bastante difícil, ela já era conhecida no hospital, de ir para o hospital por causa das crises. E era bastante difícil de controlar as crises convulsivas dela. Ok? Então, cisticercose, tá bom? Pode causar cisticercose no ser humano. Além de causar aqui a tênia, que pode ir, né, o cisticerco pode ir lá para o intestino e desenvolver a tênia, pode também ir para o cérebro e desenvolver a cisticercose lá no neural, né, nos neurônios lá no cérebro e causar a pessoa ficar tendo convulsões, tá bom? Vamos ter cuidado com isso aí. Esquistossomo. O esquistossomo é um parasita que se alimenta de tecidos e fluidos do seu hospedeiro, um animal vertebrado. Aí aqui tem o exemplo, né? O sistema digestório é incompleto do esquistossomo. Tem boca, faringe e esôfago. Vamos ver. O esquistossomo fêmea tem o corpo longo e fino, aqui ó, longo e fino,
e geralmente se aloja no sulco ventral do macho. As ventosas são estruturas que auxiliam a fixação do animal aos tecidos do hospedeiro. O esquistossomo macho é mais curto e espesso do que a fêmea e apresenta o sulco na região ventral, para poder a fêmea ir aqui e ficar, né, se alojar. Aqui está mostrando o esquistossomo de 1,2 centímetro e a fêmea de 2 centímetros, porque ela é maiorzinha. Vamos aprender sobre a esquistossomose, que causa doença também, viu, gente? O esquistossomo vai causar uma doença, que é um problema de saúde pública. O que é que acontece? Quando as fezes contaminadas com ovos do Schistossoma mansoni entram em contato com a água, contaminam a água, os ovos se abrem, liberam as larvas chamadas de miracídios. Ok, os ovos vão se abrir e vão formar os miracídios. Os miracídios vão penetrar aqui no caramujo do gênero Bionfaria. Dentro do caramujo, as larvas vão se transformar em larvas cercárias, que saem do caramujo e se fixam na água. Fica lá na água. Aí, as cercárias penetram na pele, ó, do ser humaninho aqui, e que está em contato com a água contaminada. Dentro do organismo do ser humaninho, as cercárias se amadurecem e se tornam adultas, sendo capazes de se reproduzir. Os ovos são liberados nas fezes humanas, reiniciando o ciclo. Então, o que é que aconteceu aqui? A mesma coisa de lá da tênia, né, que a gente conversou. O ser humaninho estava contaminado lá, fez o número 2 e contaminou a água. Aí, os ovos entraram aqui na água, eclodiram, viraram miracídio, entram no caramujo, que é o hospedeiro intermediário. Lá no caramujo vai formar as cercárias vão ficar aqui na água, né, contaminando a água. Aí o ser humaninho está aqui brincando nessa água contaminada, entra na pele dele a cercária e aí vai se reproduzir e formar o esquistossomo macho e a fêmea, e aí vão se reproduzir e vai causar todo esse ciclo novamente. Os nematódeos. Vamos estudar os nematódeos. Os animais desse filo são vermes de corpo cilíndrico e alongado, com extremidades finas. Miglis, está cansado aí, Miglis? Não cansa não. Vamos lá. Os animais desse filo são vermes de corpo cilíndrico e alongado, com extremidades finas. Aqui, ó, a lombriga, como é um nematóide. Em uma delas está presente a boca e na outra o ânus, que são as extremidades, né? Esses animais apresentam o sistema digestório completinho, não é igual aos outros, não. E a lombriga aqui, que é o nematóide, vai ter o sistema digestório completo. A maior parte dos nematódios é de vida livre. Podem ser encontrados no solo, no fundo dos mares, nos rios e em poça de água parada. No entanto, também há nematódios parasitas, que vivem em outros seres vivos, como plantas e animais. Tá? Ó. Tem uns que têm vida livre, como eu falei, são encontrados no fundo do mar, no rio, nas poças d'água. E também podem ser parasitas, que aí vai ser em plantas ou em outros animais. Eles não têm sistema circulatório e a troca gasosa é realizada também por meio do tegumento da pele. A lombriga. Antes da gente falar da lombriga, vamos ver aqui, ó. A maioria dos nematódios apresenta indivíduos machos e fêmeas, mas existem algumas poucas espécies que são hermafroditas. Poucos, mas tem os machos e fêmeas. O ciclo de vida dos nematódios parasitas está diretamente associado às doenças que vão acometer o ser humano, que vai ser a ascaridíase e a ancilostomíase. Quem é que vai causar a ascaridíase? A lombriga, tá? Que é o Ascaris lombricoides. Vamos lá.
corpo da lombriga é coberto por uma cutícula que permite a esses animais invadir ambientes como solos secos e o sistema digestório dos vertebrados sem sofrer danos. Nos nematódeos de vida livre, essa camada está ausente. Aqui, ó, a fêmea é mais retilínea, com o poro genital localizado no terço final do corpo. A fêmea aqui, ó, é mais fininha, tá vendo? É mais retilíneo aqui. Aí o macho é menor do que a fêmea, tem a extremidade com uma curvinha, ó, tipo um ganchinho, contendo 2 espículas utilizadas no momento da cópula. Então, aqui mostra as lombrigas, né? O intestino, o ovário, o ânus. No caso dos machos, tem a diferença as espículas e a extremidade curvada. Vamos ver como é que acontece a ascaridíase. É causada pelo Ascaris lumbricoides, como eu falei. Vamos lá. O ser humano ingere ovos com o embrião por meio do consumo de alimentos contaminados. Quando chegam ao intestino do ser humano, os ovos eclodem e liberam as larvas da lombriga. Aqui, ó. Aí, essas larvas, elas vão migrar por diversos locais do corpo, como o pulmão, onde se desenvolvem, ó, pulmão. Em seguida, elas vão se movimentar para o esôfago, sendo deglutidas, retornam para o intestino. Vocês entenderam, né? Tá dizendo o quê? Presta atenção. Que lá o ser humaninho comeu um alimento contaminado, a larva entrou, lá no intestino do ser humano, os ovos vão eclodir, vão sair, né? Vão eclodir, vão liberar as larvas. Essa larva vai migrar para o pulmão, vai para o esôfago, a gente deglute de novo, ou seja, come de novo, digamos assim, deglute a lombriga e aí ela vai para o intestino. Olha que coisa! No intestino, o macho adulto deposita os espermatozoides no interior da fêmea, ó, reprodução. Os espermatozoides se dirigem para o ovário, onde se fecundam os óvulos, resultando na formação de ovos com embrião. Os ovos fecundados são eliminados do corpo do hospedeiro com suas fezes, contaminando o solo e a água. Olha que coisa! Tá mostrando aqui os alimentos contaminados, um alfacezinho aqui, ó, com a lombriga. Comeu, não higienizou direitinho, não lavou esse alface, não botou aí um hipoclorito de sódio, não botou uma aguinha sanitária, que a gente tá tendo que fazer isso, né? E já deveria fazer antes também, não é só por causa da pandemia. Aí lá no intestino, os ovos vão eclodir, essa lombriga jovem, ele vai para o pulmão, depois vai para o esôfago, a gente deglute de novo, aí vai para o intestino de novo, aí lá vai ter a reprodução sexuada dessa lombriga, e aí vai o hospedeiro, que é o ser humano, vai eliminar nas fezes e vai contaminar o solo e a água de novo, e vai causar tudo de novo. Ancilóstomo são parasitas que então obtêm, ou seja, se são parasitas, elas obtêm o nutriente através de seres vivos parasitados. Não é isso que acontece? Voltando aqui, deixa eu só falar dos sintomas da ascaridíase, não é isso? Pode causar bronquite, que é a inflamação do pulmão, por causa da passagem da lombriga pelos brônquios, pode causar desnutrição, coceira na pele, aumento no volume do abdômen, causa retenção de líquidos, causa náuseas. Dependendo da quantidade de lombriga, se tiver muita lombriga no intestino, pode ter até a perda da função do intestino. Olha que coisa! Agora vamos para o ancilóstomo. E como eu falei, são parasitas que obtêm nutrientes dos seres vivos que estão sendo parasitados.
Ao se fixar no intestino com a boca para sugar os nutrientes, os dentes em forma de ganchos do ancilóstomo cortam a parede do órgão. Como esse nematóide muda frequentemente de lugar, formam-se inúmeras feridas abertas no intestino do hospedeiro. Aqui mostra um ancilóstomo. O nome ancilóstomo provém do grego ancilus, que significa gancho, e toma, que significa boca. Então, boca com gancho, né? Dentes em forma de gancho, os quais fixam nos tecidos do hospedeiro. Ciclo de vida do ancilóstomo. A larva, ó, vai nós de novo. A larva, presente no ambiente, penetra na pele do ser humano, principalmente pelos pés. Ó, esse aqui tá descalço. Então, vamos prestar atenção nessa questão. Aí, no organismo do ser humano, as larvas seguem para a circulação sanguínea, vai para vários locais do corpo, como o coração, o pulmão, o esôfago. Aí, do esôfago, as larvas são deglutidas novamente, igual lá na lombriga. Chega no intestino, onde se reproduzem pelos ovos. Os ovos do ancilóstomo são liberados para o meio exterior com as fezes, contaminando o ambiente. Aí dos ovos saem as larvas, que ficam sobre o solo, onde até que encontrem o outro hospedeiro. Entenderam? Vamos de novo? Ó, assunto. Essa pessoa aqui está descalço. Esse ambiente está contaminado com ancilóstomo. Aí entrou aqui na pele dele. Foi para a circulação sanguínea. Aí caminhou pelo coração, caminhou pelo pulmão, caminhou pelo esôfago. Por que caminhou primeiro pelo coração, professora? Porque está na circulação sanguínea. Lembra que o coração é que faz, né, esse bombeamento do sangue? Pronto. Aí vai para o pulmão, lembra que na questão da oxigenação do sangue, vai para o pulmão. Aí depois vai para o esôfago, a gente degluta de novo, aí vai para o intestino. Lá no intestino ficam os ovos que eclodem, formam a larva, e aí fica lá no ambiente, porque esse ser humano aqui, ele contaminou o ambiente, né? E aí outra pessoa vai se contaminar. Entenderam? Deixa eu falar aqui dos sintomas. Como a pele da pessoa que tem ancilóstomo pode ficar amarelada, essa ancilostomíase, que é a doença causada, né, que é a pessoa que está contaminada, fica com essa doença ancilostomíase, também é conhecida como amarelão. Os sintomas vão ser coceira na região da pele, tosse, febre, náusea, vômito, diarreia, cansaço, perda de massa corpórea, anemia, aumento do volume do coração e pode causar até a morte do hospedeiro. Vamos prestar atenção. Evitando as parasitoses por meio dos nematóides. O que é que a gente tem que fazer? Como você pode perceber ao longo do estudo sobre os nematóides, as parasitoses causadas por esse animal envolvem contatos com ambientes contaminados ou injeção de ovos parasitas. Assim, para prevenir essas doenças, são necessárias algumas medidas. Vamos ver. Conscientizar as pessoas por meio de informação sobre a doença, exigir saneamento básico do governo, diagnosticar e tratar as pessoas que apresentam sintomas, porque é elas que contaminam, né, o ambiente, lavar as mãos antes de manipular os alimentos e antes das refeições, construir fossas sépticas em locais sem coleta de esgoto, lavar e cozinhar bem os alimentos e andar calçado, nada de andar descalço. Agora vamos praticar? Vamos responder as páginas 228, 229 e da página 240 a 246, ou 43. Tá bom? Graças a Deus, né? Chegamos no final. Mas espero que vocês tenham aprendido. Se não entenderam, vão lá e vê de novo a videoaula para poder aprender.